Boa noite a todos. Nós tivemos que esperar um tempo para ver uma sincronização com o pessoal que está assistindo a gente pela rede, na verdade pela internet. Então, primeiro eu queria agradecer a presença de vocês. Não é fácil, né? A gente trabalha o dia inteiro, tem uma série de coisas, uma série de dificuldades, não é fácil se transportar e chegar até alguns lugares de São Paulo. A ideia nossa com esse programa, que é o PEC, que é o Programa de Educação Continuada, que tem um foco principal voltado para vocês, residentes MS, embora, como eu falei na minha apresentação, no vídeo que está, ele não se limita só a nós residentes e a nós especializando. Nós não podemos parar de estudar. Nós não devemos parar de estudar. Nós devemos estar sempre se atualizando. Devemos estar sempre se colocando na condição de residente e especializando, porque isso cria em nós uma obrigação, que é a obrigação da atualização. E por que nós devemos fazer isso? Por aqueles que criam uma expectativa de que nós, médicos, anestesistas, vamos ajudar a todos eles a ficar melhor, a recuperar a sua saúde, a tratar aquela doença. Então, esse programa é para todos nós, médicos anestesistas do estado de São Paulo, e nós franqueamos esse programa para pessoas que estão em outros estados, para que possam assistir isso através da rede, através da internet. Eu gostaria de convidar, de surpresa algumas coisas, a doutora Cláudia Simões, porque nessa surpresa vão algumas homenagens a algumas pessoas que têm se dedicado sobremaneira a uma série de projetos, uma série de ideias, uma série de trabalhos que a gente tem feito. A doutora Cláudia Simões é anestesista, ela é a médica coordenadora do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo e é também a responsável pelo programa de residência médica do CET do Hospital Sírio-Libanês e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Então, vou convidar a doutora Cláudia para ela coordenar essa sessão a partir de então e convidar os outros participantes do grupo. Por favor, doutora Cláudia. Queria agradecer tanto a menção do Dr. Enes quanto a surpresa, né? E agradecer principalmente a presença de todos vocês. A ideia do começo desse programa é que esse possa ser o primeiro de muitos. E a ideia é que nós comecemos com uma discussão de caso clínico e depois façamos uma breve revisão da literatura e possamos compartilhar com alguns experts que hoje estão aqui, como o Dr. Enes e a doutora Ludmila, mais aprofundadamente o tema. Então, eu gostaria de chamar, para começar, na verdade, a nossa discussão, a doutora Heloísa, que é a nossa médica em especialização, que vai nos apresentar um caso clínico que vai ser, na verdade, o nosso grande motivador da discussão de hoje. Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença, doutor Enes, doutora Cláudia. Obrigada mais uma vez. Eu vou apresentar um caso que a gente passou pelo serviço. É um caso que passou pelo serviço. Eu cheguei até a apresentar esse caso no Copa para outras pessoas, mas é um caso que vale a pena a gente comentar e dar como introdução o tema que a gente vai discutir hoje. Mas, antes de mostrar esse caso, eu quero só dar uma pincelada em algumas coisas de como que está o modelo transfusional no Brasil. Como que está sendo hoje, nós anestesistas, futuros anestesistas, vamos administrar muito sangue ainda. A gente que é um dos principais profissionais que solicitam o sangue, principalmente durante o ato cirúrgico. Somos nós os maiores responsáveis, então eu acho que a gente tem que saber muito bem o porquê a gente está pedindo, quais são as indicações. Hoje, nós simplesmente pedimos o sangue, o paciente está com HB menor do que 7, a gente pede o sangue, mas não sabe como que o paciente vai ficar depois. Nós não temos um segmento pós-operatório desse paciente, porque administrar o sangue não é tão inócuo assim. Além disso,
não existe diálogo entre nós e o banco de sangue, simplesmente a gente liga para o banco de sangue, desce 2 bolsas de sangue, mas não sabe se existe a disponibilidade desse sangue, como que funciona todo a preparação do sangue, sendo que demora muito, é um processo que tem que dedicar muito tempo por eles, pelo pessoal do banco de sangue, porque existem muitas provas cruzadas entre anticorpos. Então, assim, não é simplesmente só pedir o sangue e eles mandam. Não, tem uma série de passos que eles têm que seguir. Então, isso é importante para nós, anestesistas, sabemos também o que precisa ser feito. Além disso, há a falta de diálogo entre os cirurgiões, os próprios intensivistas, e o que precisa hoje é uma linha de cuidado, é um trabalho em equipe. É isso mais que eu venho trazer. Esse aqui é um modelo sobre os comitês transfusionais. Cada hospital, cada serviço de saúde tem que ter um comitê transfusional. Esse é o guia de condutas do nosso banco de sangue. Então, ele mostra quais são as principais indicações, quais são as principais reações quanto à administração do sangue. O panorama atual, nós temos diversos estudos já falando sobre isso, já falando de como administrar sangue não é tão inócuo assim. Então, existem diversos estudos, tanto realizados aqui no Brasil, quanto na Sociedade Europeia, na Sociedade Americana de Anestesiologia. Mas, primeiro, só dando uma pincelada sobre transfusão de sangue mesmo, eu vou começar falando do caso que nós tivemos. É uma paciente de 36 anos, sexo feminino, natural e procedente de Quebec, no Canadá. A religião dela é Testemunha de Jeová. Ela procurou o nosso serviço depois de procurar muitos especialistas no Canadá, só que ninguém quis operar ela por conta da patologia dela. Ela tinha um tumor de suprarrenal à direita, com metástase hepática à direita, rim direito, invasão de veia cava. E ela tinha feito tratamento com quimio e rádio nos últimos 2 anos e tinha indicação cirúrgica. Porém, no Canadá, não quiseram operar se ela não tomasse sangue. Como a religião dela não permite, ela também não aceita, então não quiseram operar. Ela procurou um serviço nos Estados Unidos. Existia a equipe que fazia a cirurgia, mas ela não gostou muito até ela procurar a equipe aqui no Brasil, do Dr. Benhur e do Dr. Enes, que ela se identificou muito com a equipe e ela resolveu vir para cá e tentar fazer a cirurgia. E tentar, apesar de muita gente, principalmente porque ela é canadense, então ela sair de lá e vir fazer a cirurgia num país de terceiro mundo foi uma coisa que para ela foi muito... Ela estava com bastante medo, mas ela confiou na equipe, e isso é muito importante, a relação médico-paciente. Então, foi feito a avaliação pré-operatória, tanto da equipe cirúrgica quanto da anestesia, sempre trabalhando em equipe. Ela tinha uma anemia ferropriva por conta de também uma doença crônica, e foi suplementada com ferro e eritropoetina, e ela foi liberada para a cirurgia. A cirurgia durou aproximadamente 12 horas, foi feita uma nefrectomia direita, suprarrenalectomia direita, uma hepatia direita ampliada e ressecção do tumor de veia cava e a reconstrução dela. Como foi feito o planejamento anestésico? Antes de fazer a cirurgia, a equipe da anestesia e da cirurgia sentaram e traçaram os passos. Como era uma paciente, apesar de jovem, mas com um tumor muito avançado, principalmente acometendo grandes vasos, então ela precisava de uma estratégia aparentemente específica, assim, podemos dizer. Por quê?
porque ela não queria receber sangue. Então, quais foram as técnicas que a gente usou? Hemodiluição normovolêmica intraoperatória. Como assim? Nós retiramos o sangue da paciente na sala de cirurgia, reservamos em dois concentrados de hemácia. Eles ficaram ligados ao paciente, essas duas bolsas eu já vou mostrar. E fizemos hipotensão controlada através de bloqueio peridural e, além disso, proteção do sistema de coagulação, que é manter um cálcio maior do que 1, evitar um pH menor do que 7,2 e evitar hipotermia. Na técnica cirúrgica, foi feito um clampeamento intermitente da veia cava para reduzir eventos de isquemia e reperfusão. De monitorização, ela foi monitorizada os critérios clínicos, biológicos e laboratoriais, e quanto à oferta e o consumo de oxigênio. Além disso, fizemos medidas protetoras de atividade fibrinolítica, quanto de antifibrinolíticos, perfusão tecidual e de oferta de oxigênio. Aqui, eu estou explicando o que eu já tinha falado, o que seria a hemodiluição normovolêmica, que é a retirada do sangue do paciente. A gente retira o sangue do paciente e repõe com o volume apropriado de soluções cristalóides e coloides para manter a estabilidade hemodinâmica e a normovolemia do paciente. Como é uma cirurgia que perde sangue, a gente já sabe que vai perder uma parcela considerável de sangue. Então, a gente faz essa hemodiluição, porque a perda de sangue vai ser menor o número de hemácias perdidas por conta dessa hemodiluição. E depois, a gente devolveu o sangue da própria paciente para ela, depois de retirar a peça cirúrgica. Aqui é uma conta que que normalmente se faz com a hemodiluição normovolêmica, que é o volume a ser retirado, e a volemia do paciente, o hematócrito final, menos o hematócrito inicial, menos o hematócrito final, e a média do hematócrito final, menos o inicial. No caso, na nossa paciente, o volume a ser retirado foi de 936 ml. Então, a gente até tirou um pouco menos, por conhecermos a equipe cirúrgica, uma equipe muito boa, e a gente conhece, não sabe que não é uma equipe que possa causar algum acidente. Então, a gente tirou mais ou menos 2 concentrados, que dá mais ou menos 650 ml, e optamos por isso. Aqui é o que foi feito, não é o nosso paciente, foi uma foto que eu tirei do professor Arias Chander, que também é um grande profissional sobre transfusão de sangue. Ele estuda muito isso, ele também faz essa prática de hemodiluição normovolêmica. Aqui ele manteve as duas bolsas de sangue conectadas e depois devolvidas ao paciente. Então, aqui é só uma ilustração de como é a hemodiluição normovolêmica. Então, retira o sangue do paciente, passa a cirurgia e depois nós vamos devolvendo o sangue para o próprio paciente. Aqui é uma tabela dos resultados pré, intra e pós-operatório imediato, colhidos durante a cirurgia, principalmente durante a cirurgia. Ela entrou com hematócrito de 14,7. Depois da cirurgia, depois da retirada da pele, a gente fez a hemodiluição normovolêmica. Ela apresentou uma perda de sangue, mas, mesmo assim, a gente pôs o sangue retirado e o pós-operatório imediato ela apresentou uma hemoglobina de 10,4. Ela teve alta mais ou menos com 30 dias da UTI. E o menor HB que ela teve, eu acompanhei bem, chegou de 7, mas, mesmo assim, não precisou de sangue, ela ficou bem. Tanto que já voltou para o Canadá e está super bem. Aqui é um pouco sobre a discussão do caso, de um plano de liderança, de estar a equipe cirúrgica, anestésica, intensivistas e
e do banco de sangue sempre alinhada, sempre trabalhando em conjunto. Sobre as testemunhas de Jeová, que é o nosso paciente, eu não vim aqui pregar nada sobre religião, testemunha, mas é um tipo de paciente que a gente sempre vai pegar, sempre está no nosso dia a dia, sempre vai ter um paciente que vai recusar sangue, ou por conta da religião, ou a crença que ele tiver. Então, eu ilustrei um pouquinho sobre o que ele aceita, o que ele não aceita. E, hoje, o que a gente tem no mundo sobre o Bloodless Surgery, que é muitos, como a Johns Hopkins, nos Estados Unidos, eles pregam muito essa ideia de quanto menos transfundir, melhor, quanto menos a gente puder fazer pelo nosso paciente, melhor. Eu acho que é isso, era só para dar uma ideia do caso. Obrigada. Agora, para dar continuidade, então, depois da apresentação inicial do caso, vou chamar o Dr. Enes para falar um pouquinho sobre reposição volêmica intraoperatória. Para aqueles que estão na rede, eles podem enviar a pergunta por um chat, que a gente tem disponível. Essas perguntas serão impressas e depois nós vamos começar a responder. Então, o primeiro ponto importante é, por que a gente faz reposição volêmica? O que nos leva a tomar a decisão de instalar uma solução fisiológica, um ringer lactato, ou uma outra solução qualquer nos nossos pacientes? Por que a gente faz isso no dia a dia? Propósito. Por que a gente, quando intuba os nossos pacientes, antes de intubar, retira todo o nitrogênio desse paciente? Por que a gente faz isso? Alguém já parou para pensar por que é que a gente faz isso de verdade? O que é que nos leva a fazer isso? Qual é o embasamento fisiológico, qual é o embasamento físico-químico que faz com que eu faça numa indução durante 5, 6, 7 minutos, utilizando a fração expirada de 1? Isso é em benefício do nosso paciente? Será que isto, efetivamente, do ponto de vista clínico, é bom para ele? Será que na hora que eu retiro todo o nitrogênio do meu alvéolo, substituo por oxigênio, e depois daqueles 10, 15, 20 primeiros minutos que eu tenho meu paciente já entubado em ventilação mecânica, o que acontece com aqueles alvéolos que estão repletos de oxigênio, na medida que esse oxigênio for sendo consumido do paciente? O que vai entrar no lugar desse oxigênio desse paciente que a gente retirou todo o nitrogênio? Entra algum gás? É criado algum gás? Então, muitas das coisas que a gente faz em medicina, muitas das coisas que a gente faz em anestesia, a gente faz por tradição. Por uma tradição interessante, que era feita no século XV, XVI e XVII. A transmissão oral do conhecimento. Isso é como os artesãos trabalhavam. Quando a gente passou desse período para a era industrial, é que as coisas passaram a ser estruturadas e organizadas de maneira diferente. O conhecimento passou a ter que ser estruturado e organizado, formalizado. Ele passou a ser científico, vem um método científico. Então, infelizmente ainda, muitas das vezes a gente faz as coisas baseadas numa transmissão oral. E a gente não questiona um pouco isso, e se isso efetivamente é no melhor interesse do nosso paciente. Então, quando eu estou lá fazendo reposição volêmica, eu tenho que imaginar que, efetivamente, qual é o objetivo daquela solução cristalóide, daquela solução cristalloide? Num procedimento de 6, 7, 8, 9, 10 horas. Como é o metabolismo celular? O metabolismo celular precisa de água para ele acontecer? Se eu não, naquelas 6 horas, se eu tivesse dado um volume muito menor do meu paciente, será que o meu paciente retiraria a água de algum espaço intracelular, extracelular, para desenvolver o mecanismo celular? Então, assim, um ponto importante é, nós temos que questionar aquilo que nós fazemos no dia a dia e temos que abrir alguns capítulos lá da fisiologia para efetivamente entender algumas coisas. Muitas das coisas, a nossa transmissão oral faz com que a gente troque soro. Troque a bolsinha de soro à medida que ela vai acabando. Aí acabou a bolsinha de soro, a gente coloca outra e coloca outra e coloca outra. A gente tem que criar modelos, principalmente quando a gente fala de doentes
críticos, quando eu falo do doente grave. E hoje está razoavelmente bem definido na literatura quem é esse paciente. É o paciente acima de 70 anos, com doença cardíaca, crônica, neurológica, ou renal, ou diabetes mellitus grave, crônica, em tratamento. É o paciente que vai submeter-se a um procedimento de urgência ou emergência. Esse grupo de doentes está absolutamente claro na literatura que, para a gente entender efetivamente o que eu tenho que fazer, eu tenho que ir lá na frente, eu tenho que analisar o que aconteceu depois, eu tenho que analisar o desfecho. Porque a partir da análise do desfecho, eu volto para trás e vejo quais são as oportunidades que eu teria, talvez, de fazer diferença para esse doente. Basicamente, quando a gente fala de doente de alto risco, como é o caso dessa paciente, embora fosse uma paciente jovem, uma paciente de alto risco do ponto de vista da patologia que ia ser desenvolvida, num procedimento que estava durando mais do que 2 horas, num procedimento em que ela já tinha uma história de uma anemia crônica, e que provavelmente ela ia precisar de todo o sistema de reserva dela, porque a partir daquele momento já estava definido que essa paciente perderia uma grande massa de fígado, produtora de hemoglobina, produtora de albumina, produtora de globulina, síntese de metabolismo, excreção e redução de uma série de drogas que eu vou fazer, local de metabolização e excreção de uma série de respostas que eu tenho no nosso organismo em relação à coagulação, anticoagulação e fibrinólise. E, por conseguinte, também vou perder ainda um rim, porque apesar dela ter uma invasão tumoral no rim, ela ainda tinha um rim ainda que tinha uma função ainda preservada, que mostrava lá pelos exames que tinham feito antes. Então, consequentemente, eu tenho que atuar de maneira protetora, eu tenho que entender esse contexto e saber que, efetivamente, aquele procedimento, naquele doente, eu vou precisar de um parâmetro importante para tomar algumas decisões. Pressão arterial, frequência cardíaca. Schumacher, na década de 70, disse o seguinte: pacientes de alto risco, em que você utiliza variáveis estáticas, como PAM, frequência cardíaca e pressão venosa central, esses pacientes têm uma mortalidade mais elevada, porque você necessita de outras informações, você necessita de informações em relação à adequação da oferta de oxigênio e à adequação da utilização da oferta de oxigênio. Então, quando eu estou fazendo a minha reposição volêmica, é para isso que eu estou olhando. Eu quero que aquele líquido me ajude a melhorar o transporte, me ajude a melhorar o DO2, me ajude a melhorar o débito cardíaco, o volume sistólico, para levar oxigênio para a célula. Porque muito provavelmente naquelas 5, 6, 7, 8 horas de cirurgia, metabolismo celular e uma série de respostas que o meu organismo faz em resposta à agressão, reparação muscular, reparação tecidual, reparação dos tecidos, reparação do endotélio, assim por diante, são respostas tardias, não são precoces. Então, fundamentalmente, o que eu tenho que olhar é DO2, é a oferta de oxigênio. Então, quando eu estou fazendo reposição volêmica no meu doente, é isso que eu tenho que enxergar. E, nesse contexto, eu tenho que enxergar se essa adequação ela se dá não somente pela entrega da hemoglobina, até porque já nos fizeram de uma maneira tal, nós somos construídos biologicamente ao longo desses milhões de anos que nós estamos na Terra, desde quando nós passamos de um organismo unicelular anaeróbicos para organismos pluricelulares aeróbicos, ficou uma mensagem guardada dentro de cada um de nós. Em resposta a situações de falta de privação do oxigênio, eu libero respostas anaeróbicas, eu consigo continuar produzindo energia, só que é um sistema de baixa produção energética e de alta produção de substâncias tóxicas. Então não é no melhor interesse, mas eu consigo. Quando eu estou fazendo a minha cirurgia, será que eu sinalizei para todos os meus sistemas, órgãos, que em determinado momento eu vou fazer hipotensão controlada? Eu avisei para o meu rim que, olha, por favor, trabalhe com 6/3 de pressão, trabalhe com uma redução da oferta de oxigênio? Não. Existe uma sinalização, existe todo um sistema autonômico de resposta, de adequação em relação às nossas agressões, e o nosso organismo vai se reagindo a isso, vai tendo respostas em relação a isso. E os vários leitos e as várias circulações, cada uma delas vai agir de uma maneira. Então, nesse momento em que nós estamos fazendo o nosso procedimento num paciente, submetendo ele à anestesia geral ou anestesia regional, existem adequações na microcirculação. E as sinalizações são sempre naquele sentido. Neste momento, a quantidade de oxigênio que eu tenho, a minha oferta de oxigênio é adequada para todos os leitos?
frente a alguma agressão, isquemia, reperfusão, uma queda importante na pressão arterial, um sangramento importante, determinados leitos em resposta a respostas centrais e, por conta dessa, entre aspas, ação periférica, diz, vamos fechar o leito para a microcirculação da pele. Vamos fechar o leito para a microcirculação dos músculos. Neste momento, o rim fará uma oligúria protetora. Ele liberará substâncias tais que fará uma vasoconstricção, uma retenção de sódio, uma retenção de água para manutenção da volemia. Então, esse é um sistema biológico agindo. Ao mesmo tempo, por outro lado, os meus 38, 42, 45 de hematócrito e os meus 13, 14 gramas de hemoglobina na microcirculação não são 42, 44, 45. Aquela hemoglobina que entrega o oxigênio com hematócritos da ordem de 16, 18, 20 e 21. Então, o nosso organismo trabalha com um sistema sempre com muito mais folga do ponto de vista da oferta de oxigênio. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele olha para o consumo. Então, normalmente, nesse momento aqui agora, cada um de nós agora está consumindo aqui aproximadamente em torno de 20% a 25% do oxigênio que está captando. Ao mesmo tempo, está devolvendo para a circulação venosa 70% a 75%. Então, a partir daí, eu já tenho um parâmetro fundamental e importante. Quando a minha saturação arterial, lá no meu oxímetro de pulso, mostrar 100%, se eu tivesse um oxímetro venoso naquele momento, de maneira adequada, ele teria que mostrar 70% a 75%. Estou certo? Não. Muito provavelmente tem vários daqueles sistemas e tecidos que estão em repouso, então redução do seu consumo de oxigênio. Consequentemente, se eu reduzir o consumo, se eu reduzir o V, muito provavelmente o que vai sobrar na linha venosa vai ser um número maior. Isso é uma adaptação da microcirculação, é uma adaptação do nosso sistema o tempo inteiro. Estes dois parâmetros, fundamentalmente, conseguem definir prognóstico. Esses dois parâmetros ajudam a gente a definir que a minha diferença arteriovenosa, que a minha diferença entre a pressão venosa e a pressão parcial de oxigênio vá sempre respeitando um padrão. Então, neste contexto, a saturação venosa passa a ter uma importância fundamental, porque ela é um espelho do consumo. Ela é um espelho daquilo que está acontecendo na microcirculação. Consequentemente, naqueles mesmos sistemas que eu falei, o aeróbico e o anaeróbico, eles também estão dando outra sinalização para a gente. Que sinalização? Que na falta ou na privação de oxigênio, o meu sistema de oferta de oxigênio, o meu sistema de privação em relação ao consumo de oxigênio, porque caiu a oferta, ele vai estar começando a gerar uma resposta de adaptação do organismo e o lactato vai estar se elevando. E o base excess vai estar se elevando. Então, modernamente, se eu quero saber se está adequada a minha reposição volêmica, eu não devo olhar para a minha pressão arterial. Eu não devo olhar para a minha frequência cardíaca, eu não devo olhar para a minha pressão venosa central, porque elas não espelham o que está acontecendo na microcirculação. Elas não espelham se está tendo efetivamente entrega de oxigênio na microcirculação. Consequentemente, o lactato passa a ser um marcador biológico fundamental para a gente. Por quê? Porque ele espelha o que está acontecendo na microcirculação. E aí, tem um outro detalhe em relação à minha reposição volêmica. Eu acabei de falar do base excess e acabei de falar do lactato. Aí eu faço uma reposição volêmica agressiva com uma solução contendo lactato. O objetivo dessas soluções balanceadas, lactato, plasmalite, outras substâncias, é que você consiga oferecer para o seu paciente um mix de soluções eletrolíticas e de água que entre aspas, tem uma certa composição semelhante àquilo que é o seu plasma. Então, essas são as soluções balanceadas. Só que o lactato, naqueles pacientes em que você quer fazer uma monitorização ativa e quer utilizar o seu lactato como um marcador biológico de adequação da perfusão, como é que eu vou fazer agora a distinção entre o lactato do meu ringer e o lactato que está vindo do laboratório? Então, talvez a gente rever um pouco se o lactato, naqueles doentes de cirurgias de grande porte, de alta complexidade, se ele efetivamente é a melhor solução.
E, nesse contexto, eu acabei de falar um outro marcador importante, que é o base excess, que é a acidose. Porque, na medida em que existe déficit de perfusão, existe um desvio do metabolismo, o CO2 vai se acumulando naquele leito e, dali a pouquinho, o base excess está se elevando. Aí, como contrapartida da minha reposição volêmica, eu, nesse momento, estou trocando os soros, eu troco os soros por solução salinina, por exemplo. Um pH de 5, uma concentração de cloro de 154 e aviso para todo o meu sistema renal e hidroeletrolítico. Atenção, estou dando uma carga de 154 mEq de cloro para você, por favor, tampone. Gere bastante cátion para poder... E, por favor, rim, cuide de eliminar essa solução, esse excesso de cloro que eu estou dando para você. O seu rim estava, nesse momento, ocupado em uma reação geral, em que tinha sido sinalizado para ele o seguinte: vamos reduzir a filtração renal, vamos poupar água e vamos poupar sódio, para a gente manter a volemia. E você dá uma carga excessiva de cloro para o seu paciente. Acidose metabólica hiperclorêmica, e essa carga aumentada de cloro leva a uma disfunção tubular renal. É causa de insuficiência renal. Então, essa é a reposição volêmica que a gente tem que estar pensando o tempo inteiro, se efetivamente ela está fazendo o melhor para o meu paciente. E a saturação venosa passa a ser o exame, o marcador da minha reposição volêmica. Porque se eu tiver uma saturação venosa da ordem de 70, 75, 80, dentro de um contexto de informação da minha monitorização, por exemplo, quem são os dois sistemas que naquele momento estão consumindo muito oxigênio e que retiram uma grande quantidade de oxigênio da circulação? É o sistema cardiovascular, principalmente o coração, e o sistema nervoso central, que, embora em anestesia geral a gente proteja o cérebro, ele reduza o consumo, mas ele é um grande consumidor de oxigênio. Então, de uma certa maneira, quando a gente fala do pool, quando a gente fala do DO2, a gente está dizendo que naquele momento, naqueles doentes de alto risco, principalmente que eu falei, os dois sistemas importantes que eu vou ter que estar monitorando mais ativamente para saber se está adequado o DO2, por quê? Porque a gente disse aqui que o DO2 é marcador de vida, é marcador de resultado, é marcador de desfecho. Eu tenho lá, por exemplo, um sistema de monitorização do sistema nervoso central, como o BIS, por exemplo, que tem a taxa de supressão. E nesse contexto é uma outra informação que eu tenho lá o meu eletrocardiograma com lá a monitorização do segmento ST. Sistemas como esse, que na falta de privação de oxigênio e queda do DO2, o que eles acontecem? Eles sinalizam com isquemia. Como é que a isquemia se manifesta no eletrocardiograma em relação ao segmento ST? Aumento do segmento ST, 0,7, 0,8, 1 milímetro, 2 milímetros, assim por diante. Como é que ela se manifesta em relação ao BIS? Taxa de supressão. Então, se eu quero fazer monitorização efetiva da minha reposição volêmica, eu tenho que mudar o padrão de estático para outros parâmetros. Eu tenho que mudar para começar a buscar padrões agora que sejam dinâmicos e padrões de adequação da microcirculação. Neste contexto, fundamentalmente, deixa eu só uma olhadinha aqui na hora aqui. Okay? Fundamentalmente, eu tenho que estar olhando para a minha pré-carga. E como é que eu vou olhar na minha pré-carga? Esse ali está colocado em relação ao DO2, o grupo de não sobreviventes, aquele grupo que você não conseguiu recuperar. DO2 não depende de transfusão sanguínea, depende de reposição volêmica guiada por alguns parâmetros. Esse é um paciente que tem uma saturação venosa baixa, como vocês estão vendo ali na parte inferior, com 2,7 de índice, 53 de saturação venosa. Tem vários parâmetros aqui que estão absolutamente normais. E esse paciente aqui, provavelmente o que ele tinha, porque o que foi feito aqui para melhorar rapidamente aqui a saturação venosa de 53 para 84, foi dado uma dose de 3 microgramas de dobutamina, porque ele tinha alguns outros parâmetros lá normais. O que isso conta para a gente? É que muitas das vezes eu estou fazendo reposição volêmica e estou achando que o meu tempo inteiro eu estou precisando de dar líquido para o meu paciente. E não é assim. Eu preciso fazer um conjunto de situações. Vamos só passar mais rápido aqui. E lembrar que alguns desses leitos, eles respondem de maneira diferente. E a microcirculação, principalmente, ela responde de maneira diferente. O terceiro espaço já é algo que não existe mais. A gente já sabe que é interstício, é edema intersticial. Edema intersticial dificulta a minha passagem de oxigênio do capilar
para dentro da célula, e isso vai gerando cada vez mais disfunção. Reposição volêmica agressiva, eu já sei hoje, que lesa o glicocálice, que é uma substância que está colocada, que é, na verdade, uma estrutura biomolecular que está colocada dentro do meu endotélio e que está fazendo com que a minha pressão coroidosmótica seja efetiva. Na hora que eu leso ele, eu vou levando alguns tipos de lesão. E como é que eu leso? Reposição volêmica agressiva. Temperatura abaixo de 35. Disfunção endotelial. E aí está colocado alguma dessas causas. Então, reposição volêmica agressiva, hoje parece que está absolutamente fora de moda. As soluções salinas chamadas balanceadas, tem algumas aí disponíveis no mercado. Eu devo criar uma estratégia para fazer isso. A solução salina não é tão normal assim. Consequentemente, vamos só passar aqui mais rápido aqui. Cada vez mais eu tenho que ter parâmetros dinâmicos em relação à reposição volêmica. O dado estático de pressão arterial média ou mesmo pressão venosa central não espelham efetivamente se esse doente aqui vai ter uma resposta adequada à minha infusão ou não de volumes. Os parâmetros dinâmicos aí colocados aí como o delta de variação da pressão de pulso, a variação do volume sistólico e agora o índice de variação da pleximografia que está acoplado ao oxímetro de pulso, são parâmetros muito mais importantes para a gente e que fazem com que, efetivamente, as minhas respostas à infusão de volume sejam mais adequadas. A gente já sabe que não é restritivo, não é, às vezes, no melhor interesse, mas aquela questão central, ela necessita de monitorização. Então, doentes de alto risco, eu preciso de utilizar parâmetros diferentes. E, eventualmente, algumas manobras que me digam, porque a questão da reposição volêmica, por vezes, ela é muito difícil. Uma das situações que a gente tem é chamada hipovolemia oculta. É aquele paciente, principalmente o idoso, que tem uma pressão arterial estática, lá de 13, 14, 15 por 6 ou por 7, 72 de frequência cardíaca, ele não muda frente a variações da volemia, mas ele muda principalmente os parâmetros dinâmicos. Então, esses efetivamente dão uma resposta mais, absolutamente mais fidedigna para a gente. Então, nesse contexto, reposição volêmica no contexto de um paciente grave, você precisa de mudar o conceito. A gente tem que deixar de ser os médicos trocadores de soro para ser os médicos pensadores da estratégia da minha reposição volêmica. E, para isso, a gente tem que ir lá, voltar nas bases, estudar bem a fisiologia, entender bem isso, a distribuição de líquido e a resposta e adaptação do nosso organismo frente à privação de oxigênio. Doutora Ludmila. Bom, boa noite, pessoal. Obrigada, doutora Enes e doutora Cláudia, pelo honroso convite. Eu vou falar para vocês um pouco mais especificamente, para complementar até a discussão e um raciocínio do caso que a doutora Heloísa apresentou, sobre terapia transfusional, apresentando alguns conceitos e um pouco da nossa experiência investigando alguns aspectos específicos da terapêutica transfusional. Um dado interessante é que é super ambíguo esse conceito de se a transfusão ajuda ou se a transfusão atrapalha a evolução do paciente crítico. E isso remonta décadas atrás. Nós sabemos, sim, que para alguns pacientes a transfusão salva, mas para milhares de pacientes a transfusão leva a complicações. E uma das grandes preocupações é que a Joint Commission acabou de avaliar isso recentemente e demonstrar que a transfusão é um dos 5 procedimentos médicos mais realizados no mundo. Então, prescrição de antibiótico é um deles e a prescrição de um hemoderivado é um dos 5 procedimentos mais realizados no mundo. 10% de todos os pacientes internados vão ser submetidos a uma transfusão. Existe uma lacuna muito grande na nossa formação médica, que felizmente iniciativas como essa estão tentando suprir, iniciativas de colocar isso na residência médica. A gente aprende reposição volêmica, aprende farmacologia cardiovascular, mas nós não discutimos terapia transfusional a fundo. Então, esse é um problema. E nós prescrevemos desde o nosso internato, e nós vimos isso na nossa prática clínica diária. E só para vocês terem uma ideia, no mundo inteiro, esse é um dado americano, nós não temos tantos dados nacionais, a transfusão ela vem aumentando nos últimos anos.
Claro, também melhoram os bancos de sangue, aumentam as notificações, mas, de uma maneira geral, os Estados Unidos transfundem 15 milhões de bolsas por ano. E o Brasil é bastante heterogêneo entre os estados, mas nós não somos muito diferentes. A gente transfunde entre 3 e 4 milhões de bolsas por ano. É uma quantidade bastante considerável. Quando esse paciente sai do ambiente cirúrgico e vai para a UTI, esse dado ainda é mais alarmante. Um paciente que fica na UTI mais que 7 dias, mais que 50% desses doentes será submetido a uma transfusão de sangue. E quando nós vamos avaliar por que esse paciente foi transfundido, esse é um trabalho americano muito interessante, o que indica a transfusão, na grande maioria das vezes, é o nível de hemoglobina, é o gatilho. A condição clínica ou a circunstância hemodinâmica do doente, ela só indica a transfusão em 26% das vezes, seguido de sangramento ativo, hipotensão, procedimento cirúrgico, ou seja, o que determina a transfusão de hemácias no paciente crítico é o nível de hemoglobina, e daí vem a nossa primeira discussão. Isso tem embasamento na medicina baseada em evidências? Isso está correto? Transfundir um paciente diferente desde o seu status prévio, desde o seu conjunto de comorbidades, desde a situação aguda que você está vivendo como médico naquele momento, a hipotermia, a hemodiluição, a situação crítica, se a cirurgia é de alto risco ou se não é. Está correto a gente estabelecer o mesmo limiar para pacientes diferentes em circunstâncias diferentes? Então, isso que veio discutir a prática transfusional nos últimos anos. Esse é um estudo epidemiológico recente, de 2010, feito nos Estados Unidos. E olha que interessante, cirurgia cardíaca é o procedimento isoladamente cirúrgico que mais consome hemodderivado em todo o mundo. E num estudo epidemiológico americano, com 102.470 pacientes, vejam a variabilidade das taxas transfusionais. Hemácias, de 8% a 93% dos doentes recebem. Plasma, de 0% a 97,5%. Plaqueta, de 0,5% a 90,4%. Ou seja, Estados Unidos, um país desenvolvido, uma extrema variabilidade. E quando eles avaliaram nestes 798 hospitais quais são os fatores que determinam essa variabilidade, os fatores são condição geográfica do hospital, status se é acadêmico ou não, ou seja, em nenhum momento é um fator que determina a transfusão, a condição clínica do doente ou a circunstância transfusional. E desde a época do John Land, vocês vão ouvir falar muito dele, porque o John Land é um dos primeiros anestesiologistas do mundo que coordenou um banco de sangue ou que discutiu a prática transfusional. Ele, na época, foi chefe da anestesia da Mayo Clinic, na época da Segunda Guerra Mundial. E naquela época aconteceu um fato que mudou a prática transfusional. Foi o fato de que o sangue passou a ser coletado, reservado e transportado até o local onde os soldados mereciam a transfusão ou precisavam da transfusão. E naquela época o John Land achava que a transfusão serviria para aumentar o volume plasmático, para aumentar a capacidade do sangue de carregar o oxigênio, para aumentar a concentração de proteínas do sangue, esses pacientes graves mereceriam, para aumentar a coagulação do sangue e para melhorar a imunidade. E com o passar do tempo, de todas estas ideias que se tinha na época sobre os benefícios da transfusão, talvez hoje a gente fique em algumas situações com essa, que o sangue, quando bem indicado, melhora a capacidade de oxigenação e de perfusão dos tecidos. As outras, nós conseguimos demonstrar, com o passar do tempo, que hoje a gente não dá sangue para melhorar a imunidade, muito menos para melhorar a proteína, muito menos para melhorar a coagulação. E muito menos para expandir o doente, que a gente expande com soluções apropriadas e não com sangue. Ou seja, as indicações foram se reduzindo e a lista de contraindicações veio se aumentando. Alguns autores mais ousados até colocam que a transfusão de sangue é descrita como inevitavelmente insegura e inerentemente perigosa, porque existem uma série de efeitos. Uma série de efeitos que começa, por exemplo, com a transmissão de agentes infecciosos. Isso aqui para demonstrar para vocês que ao longo de 30 anos no Brasil, nós, felizmente, tivemos alguns grandes benefícios em termos de desenvolvimento dos nossos bancos de sangue. Estes são alguns marcadores que nós passamos a ter reações antigênicas e que hoje nos trazem um sangue mais seguro.
mas ainda não totalmente seguro. Um exemplo disso, por exemplo, é o antígeno NAT do HIV, que hoje ele está presente em aproximadamente 70% dos nossos bancos de sangue da rede pública. 30% dos bancos de sangue não são capazes de detectar a presença do HIV antes da soroconversão. Então, nós aumentamos sim a nossa detecção de antígeno do HIV, antígeno do HCV, antígeno da hepatite B, mas hoje existem outras doenças emergentes vindo da transfusão. Hoje está todo mundo dizendo, falando em redes nacionais sobre o chikungunya. Chikungunya já é transmitido por transfusão há muito tempo. Encefalopatia por prion, encefalopatia espongiforme, encefalite de São Luís, doença de Chagas. Existe uma transmissão basal de hepatite B, hepatite C e HIV. Então, transmissão de agente infeccioso é um problema, sim. Quando transmite e você indicou da maneira mais adequada, o seu pesar não é tanto, porque você teve a real certeza de que aquele paciente se beneficiaria. Infelizmente, o banco de sangue não foi adequado, a agência transfusional não foi adequada, o hospital não foi adequado, mas você fez o seu melhor. Mas imagina um doente que pega uma hepatite B, que hoje está numa fila de transplante, e você deu um sangue porque ele tinha 8 de hemoglobina e estava sem droga vasoativa. Então, é aí que vem a nossa grande discussão do dia a dia. Eu, o Enes, a Cláudia, que a gente está tão preocupado com isso, na formação de vocês e no nosso dia a dia. E não é só na formação. Vocês vão aprender agora que vocês estão na idade jovem, vocês vão ser os formadores de opinião. E vocês vão ensinar aquele anestesiologista mais velho que viveu essa prática de 30, 40 anos atrás, onde não existiam os monitores de débito cardíaco, onde para ter uma gasometria demorava 3 horas, ele olhava a cor do doente, a diurese. Nós não estamos discutindo mais isso. E nem discutindo o que passou. Só que a medicina evoluiu muito e algumas práticas ainda hoje do nosso dia a dia não sofreram essa evolução. E nós vamos ser a geração, eu até me coloco um pouco na geração de vocês, porque eu vivi um pouco isso no Instituto do Coração, 10 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar na UTI, eu era nova, hoje eu não sou mais, mas eu vivi um período de que o cirurgião dizia, imagina, é o meu doente, eu operei o coração dele, e ele tem 80 anos, então eu quero essa hemoglobina mais alta. E na época, eu não tinha muito argumento para discutir. Hoje eu tenho um argumento para dizer, olha, fulano de tal, apesar dele ser cardiopata e idoso, não tem nenhum trabalho que demonstre o benefício de uma estratégia liberal no idoso e no cardiopata. Por outro lado, veja como esse doente está bem. Boa diurese, boa perfusão. A microhemodinâmica está ótima, a macrohemodinâmica, então, nem se fale. Então, hoje em dia, nós temos que pesar, sim, riscos-benefícios. Então, os nossos dados brasileiros são muito poucos, porque a maior parte dos nossos bancos de sangue, principalmente os dos hospitais públicos, eles não são respaldados nem com tecnologia e nem nós temos o hábito de mostrar o que fazemos no Brasil, de publicar o que temos. Mas reações transfusionais são extremamente comuns. Reações agudas, reações não hemolíticas, reações de hipersensibilidade, transmissão de agentes infecciosos. Trale, quem nunca ouviu falar de trale e de outras, existe uma síndrome de imunomodulação relacionada à transfusão, cujo problema respiratório é o trale, mas não é só o trale. A imunomodulação relacionada à transfusão, ela gera, por um lado, uma síndrome de resposta inflamatória, estimulando linfócitos TH1 a produzir interleucina 1, interleucina 6, a ativar complemento. E aí algumas pessoas vão ter mais hipersensibilidade, vão reativar doenças imunológicas. Por outro lado, para alguns pacientes, a transfusão vai gerar apoptose de células natural killers, vai aumentar a recorrência de alguns tumores, vai aumentar a imunodepressão. E sabe como eles perceberam isso anos atrás, quando os pacientes transfundidos tinham menos doença de Crohn? Menos reativação e tinham mais câncer, mais recorrência do câncer, relacionado a um fenômeno imunológico, por um lado de hiperestimulação, por um outro lado, dependendo desse encontro, célula apresentadora de antígeno e linfócito, hiperestimulação, imunodepressão. Quando isso ocorre no pulmão, nós temos a injúria pulmonar relacionada à transfusão ou trale, que mata 8% dos doentes. É muito grave. Na maior parte,
de todos os bancos de sangue no mundo, que tem as estatísticas, a tralha. Então, se a gente for falar de que os pacientes que tomam sangue morrem relacionados diretamente à transfusão, no mundo todo é por tralha. No Brasil, a gente não sabe se é por uma subnotificação ou não, é por reação aguda transfusional. Mas no mundo é tralha. E o tralha acontece porque você induz, a transfusão funciona como um segundo insulto num organismo que já tem uma predisposição. Essa predisposição, ela pode ser por comorbidades prévias ou por uma circunstância aguda. Quem são os doentes de maior risco? O paciente que está em sepse, o paciente que tem uma neoplasia hematológica, que é submetido a uma cirurgia cardíaca, ou que está em ventilação mecânica, ou que tem alcoolismo, ou submetido a transfusão maciça prévia, idoso, em choque, ira, disfunção hepática, é o nosso dia a dia. Esse é um doente que já tem um meio de predisposição a tralha. Daí ele vai e recebe uma bolsa ou de hemácia, ou de plaqueta, ou de plasma. O elemento que mais leva a tralha é o plasma. E aí, esse segundo insulto, com esse organismo com predisposição prévia, vai gerar um encontro de substâncias bioativas e uma reação antígeno-anticorpo, e vai simplesmente gerar uma síndrome, uma injúria de permeabilidade, de extravasamento alveolar, e vai gerar uma síndrome de desconforto respiratório muito grave na maioria das vezes. Então, que predisposição é essa? Alcoolismo, congestão, neoplasia, sepse, faz com que haja um sequestro de polimorfo nuclear no endotélio pulmonar. Então, esse polimorfo nuclear está sequestrado no endotélio, mas, por enquanto, ele está inativo. Quando eu transfundo plasma, ou plaqueta, ou hemácia, eu levo mediadores solúveis e substâncias inflamatórias que vão fazer com que esse polimorfo sequestrado extravase e migre para o alvéolo. Esse processo de extravasamento e ativação libera substâncias inflamatórias, vasoconstritores pulmonares, que vão inundar o alvéolo e gerar um dano alveolar difuso e uma síndrome extremamente grave. E daí, isso vai acontecer no nosso dia a dia. Quando você conhece mais, você sabe que isso é mais frequente do que parece. Acontece habitualmente nas primeiras 6 horas da transfusão. Esse paciente faz um edema pulmonar não hidrostático inflamatório. Boa parte dos doentes com ventilação não invasiva, diurético e esteroide é discutível, mas pode ajudar, mas não de uma maneira de reduzir mortalidade. Você consegue evitar intubação e morte, mas, por outro lado, alguns casos vão ser dramáticos, esses doentes vão ser intubados e vão acabar evoluindo para óbito. Agora, morre um doente desse. Vamos ver por que ele transfundiu. A hemoglobina dele foi a 6,5, ele estava chocado. Infelicidade. Agora não, a hemoglobina dele estava 8,5, mas o doutor anestesista no centro cirúrgico achou que ele era muito idoso. Não tem condição. Então, nosso papel diário, fórmula matemática de transfusão não tem. É a avaliação global do doente. O que ele tem, como ele está. Eu monitorizei adequadamente para eu saber se a minha perfusão tecidual está adequada, se a relação oferta-consumo está equilibrada. Outras vezes você avalia mal a volemia e o paciente tem desóxido tecidual porque está faltando fluido ou porque está faltando inotrópico. Então, esse é um ponto importante. Nós temos que ter muita certeza dentro do nosso algoritmo de tratamento diário, respeitando as individualidades, de que essa terapia tem mais benefício do que risco. Então, aqui são os dados que nós temos brasileiros, que do Brasil, as reações febris não hemolíticas são as mais frequentes. A hemolítica aguda, que é por incompatibilidade ABO, é praticamente letal, mas ela ainda ocorre até hoje. Um outro problema sério da transfusão é o tempo de estocagem. Lembrem-se de olhar a bolsa, qual é o tempo de estocagem. A hemácia, quando você transfunde, você parte do princípio que você está melhorando a capacidade do sangue de carregar oxigênio. Por consequência, você quer que esse oxigênio chegue no tecido e melhore a perfusão do tecido. Para isso, essa hemácia tem que ser um disco bicôncavo que caminha livremente pelo capilar, trocando o oxigênio. A partir de 21 dias de reserva ou de estocagem, essa hemácia vai perdendo conformação, vai sofrendo distorção arquitetural, fisiológica, até que a partir de 30 dias ela passa a ser uma esfera equinócito que não dá oxigênio para ninguém.
e que simplesmente leva mediador inflamatório, potássio, ácido. Então, o tempo de estocagem tem uma relação direta com o benefício da transfusão. Então, quando você tem hemácias reservadas por muito tempo, isso gera hemólise, isso diminui a atividade da óxido nítrico sintase, isso diminui a atividade vasodilatadora, isso gera mais hipóxia tecidual, isso gera sobrecarga de ferro, ativação de estresse oxidativo, aumento de infecções bacterianas, exacerbação de resposta inflamatória. E os trabalhos, a literatura demonstra isso. É um trabalho da Cleveland Clinic retrospectivo, que mostra que quanto mais velha a hemácia, menor a sobrevida do paciente submetido à cirurgia cardíaca. Essa é uma revisão sistemática recente que pega trabalhos em diferentes situações, cirurgia cardíaca, trauma, paciente crítico clínico, crítico cirúrgico, e demonstra que, avaliando todos os trabalhos, quanto maior o tempo de estocagem, maior o risco de mortalidade do doente. É um outro aspecto que os hospitais e as agências transfusionais, e que nós também temos que pensar, que tipo de sangue nós estamos dando. Por outro lado, o sangue custa dinheiro. Tem o custo direto de uma bolsa, que na Europa e nos Estados Unidos está entre 150 e 250 dólares, mas tem o custo indireto relacionado ao tempo de administração, ao profissional, à monitorização, os testes sorológicos, os manejos das reações, sem contar o custo indireto das complicações do doente que fica mais tempo internado, que tem mais injúria pulmonar, mais injúria hepática. Então, ele também tem custo. Felizmente, alguns autores, com trabalhos felizes, principalmente da última década, demonstraram para a gente que transfundir de uma maneira liberal não melhora desfecho clínico. Esse foi o primeiro. Vocês têm que conhecer esse trabalho para poder argumentar. Esse é um trabalho clássico que a gente cita até hoje, que foi o grande marco da terapêutica transfusional. Depois de anos e anos e anos que as pessoas transfundiam, porque o John Land, na década de 40, achava que 10 era um número bom para o doente grave. Esse grupo canadense demonstrou em pacientes críticos que transfundir apenas com nível de 7, comparado com o nível de 10, resulta em uma incidência muito semelhante de mortalidade e de outras complicações, e ainda mais, o doente menos grave, mais jovem, ou que tem um score Apache menor, ele sobrevive mais quando exposto a uma estratégia mais restritiva. Isso nos deu respaldo para poder, pelo menos, questionar a prática transfusional. Nós, no Instituto do Coração, em 2010, fizemos um prospectivo em cirurgia cardíaca, que não teve outro ainda depois desse, porque ele também veio responder uma pergunta. Nós randomizamos 512 pacientes para liberal ou restritiva e também demonstramos que não há diferença nenhuma de desfecho. Você só expõe o doente a um número maior de bolsas, mas não traz benefício. E ainda mais, quanto maior o número de bolsas, maior a probabilidade de morte desses doentes. Ou seja, eu posso hoje argumentar com o cirurgião que não, eu já tenho um trabalho prospectivo, eu estou monitorando o doente, eu estou reavaliando. Muitas vezes esse doente está hemodiluído, e você está tratando um doente com transfusão por causa de uma hemoglobina, um hematócrito, um doente que está com balanço positivo. Eu engano até cirurgião, eu falo, olha, fica tranquilo, eu vou dar um diurético e essa hemoglobina vai subir, já que ele está tão preocupado com o nível. Mas eu não estou preocupado com o nível, e nem vocês. Nós estamos preocupados com a condição clínica, hemodinâmica e de função orgânica desse doente. Mais recentemente, um trabalho muito interessante, hipertensão portal e sangramento por varizes esofágica e hepatopata. Todo mundo acha que o doente que sangra, hepatopata, gravíssimo, chaio de B, chaio de C, você tem que dar mais sangue. E esse trabalho mostrou o contrário. O grupo de pacientes tratados de uma maneira liberal, no sangramento agudo, hemorragia digestiva alta, ele teve uma redução da sobrevida. E o autor descobriu por quê. Você dando mais hemácia, você aumenta a pressão portal, aumenta a chance de recorrência do sangramento. Então, cada caso é cada caso. Você tem que individualizar a situação. De uma maneira geral, as revisões sistemáticas, essa é a mais recente em medicina transfusional, em transfusão de hemácias, mostra que uma estratégia restritiva é tão segura quanto uma estratégia liberal, tendendo até a ser melhor, com 0,85 de razão de risco. Ou seja, uma estratégia restritiva é tão segura quanto uma estratégia liberal. E quando a gente separa esses doentes, independente da estratégia, porque nos dois grupos liberal e restritivo tem transfundidos e tem não. O transfundido tem uma pior mortalidade, esse é paciente crítico de maneira geral, em cirurgia não cardíaca também.
O paciente transfundido, ele morre mais, ele tem mais complicações, ele tem mais sepse, mais choque séptico. No nosso estudo, a transfusão, independente do grupo alocado, também aumentou em 20% o risco de complicações, incluindo mortalidade. Então, a transfusão tem risco. Mas qual que é o nosso dilema terapêutico? Nós também sabemos que a anemia aumenta o risco. Se você vai avaliar um paciente no pré-operatório, esse paciente tem anemia, saiba que ele tem um risco maior de morrer do que um doente que não tem anemia. Mas a transfusão não minimiza o risco de morte por anemia. E ela pode até aumentar. Esse é o ponto. Então, o doente anêmico morre mais. Se ele tiver doença cardiovascular, ele morre ainda mais. Isso é clássico. Esse é um trabalho recente mostrando o seguinte: em cirurgia cardíaca, vários autores, pacientes sem anemia e com anemia, a mortalidade aumenta 3, 4, 5 vezes com anemia. Mas olha que interessante esse trabalho do Ariel Chander, que a Heloísa mostrou, que é uma pessoa que estuda muito isso, é um anestesiologista à frente do nosso tempo, veio na SAESP do ano passado, né? E ele, olha que interessante, o hospital dele é um hospital que é referência para os pacientes que vão fazer bloodless surgery, ou que ele faz um manejo muito bem desses doentes, e que todos nós devemos ser referência, né? Porque isso tem que ser válido para todos os doentes. Mas eles demonstraram em pacientes que recusaram transfusão de sangue que até 7 é extremamente seguro, que só aumenta a mortalidade abaixo de 7, mas o mais legal desse trabalho não é isso. É demonstrar que, veja só, olha só quão poucos são os doentes que chegaram a ter uma hemoglobina abaixo de 6, menos da metade. Por quê? Porque ele cuidou adequadamente desses pacientes no perioperatório, abordando de uma maneira multidisciplinar, reduzindo o consumo, melhorando a perfusão desses doentes, guardando sangue, utilizando boa técnica cirúrgica. Então, o risco de mortalidade é grande da anemia principalmente quando a hemoglobina cai de 6. A transfusão muda isso? Não. Mas nós podemos evitar que esse doente chegue nesse valor. Esse é o grande ponto. E o Enio já falou muito bem. Nós temos que tentar, na nossa prática clínica, todos os dias questionar a oferta de oxigênio. E a oferta de oxigênio não é só hemoglobina. É fluido, é contratilidade, é pós-carga, é pré-carga. Oferta é igual conteúdo arterial e débito cardíaco. E muitas vezes a gente fica focado na hemoglobina. E às vezes o que o paciente precisa é 500 ml a mais de cristalóide. O que ele precisa é 3 microgramas quilo-minuto de dobutamina naquele contexto, para adequar o índice. Então, o Rivers lá atrás era fluido, hemácia, inotrópico. E 10 anos depois, 15, nós já podemos dizer o seguinte: é fluido, inotrópico e, por último, é transfusão. Claro, tem o doente que não se beneficia do inotrópico ou que não fica bem, mas é por isso que nós temos que monitorar lado a lado esse doente. Nós, recentemente, foi terminada uma tese de doutorado no INCOR muito interessante, pegando pacientes de mais alto risco em cirurgia cardíaca, e esses pacientes foram alocados em 2 grupos. Um grupo controle de cuidado basal, padrão, e um grupo com débito otimizado pelo lídico. Mas o algoritmo de tratamento era fluido, dobuta e transfusão. Sabe quantos % dos doentes precisaram ser transfundidos? 3%. Com fluido e com inotrópico, foram alcançados os parâmetros. Então, nós temos que mudar um pouco o nosso raciocínio. Nem tudo é hemoglobina. Até porque nosso organismo é sábio. A gente sabe se adaptar à hipóxia, ativando mais a produção de óxido nítrico sintase, acionando quimiorreceptores, barioreceptores. Nós podemos sim nos adaptar à hipóxia. Nós temos a curva de dissociação da hemoglobina que faz com que o oxigênio seja mais liberado em situações de hipóxia. Então, existem individualidades e o nosso grande desafio é saber em que ponto dessa curva que o doente está, ou seja, nós temos uma grande reserva que faz com que grandes quedas da oferta de oxigênio não resulte em alteração de consumo e não resulte em hipoperfusão tecidual. Portanto, aqui está explicado nesse gráfico que não dá para você transfundir por causa de um nível de hemoglobina. Então, se por um lado existe o risco da anemia, por outro lado também existe o risco da transfusão. O que a gente tem que fazer? Individualizar, pesar
de uma maneira espectral, avaliar aquela situação e pesar o risco da transfusão para esse paciente, individualizar esta indicação. Nós temos uma mania muito grande de focar nossa ansiedade na terapia, no nível de hemoglobina, na bolsa que o doutor fulano de tal quer, sendo que nós temos que focar a terapia no doente. Como está o doente naquela circunstância? E essa história do patient blood management é uma coisa mais moderna até do que bloodless surgery. Porque muitas vezes não dá para você fazer uma bloodless surgery. Mas dá para você fazer o melhor manejo daquela situação. Que significa, desde o pré-operatório, quando é possível, otimizar a eritropoiese, minimizar a perda de sangue, otimizar a tolerância à anemia. Esse é um algoritmo clássico. Otimizar como? Tratar a anemia, doar sangue quando é possível, considerar a eritropoetina, programar o procedimento como o pessoal fez naquele caso fantástico, hemodilui. Então, um procedimento escolhido a dedo, o anestesiologista para fazer um manejo hemodinâmico, põe um anestesiologista ruim, que deixa aquele doente chocado. Impossível, ela teria que ter tomado sangue. Mas não, ele cuidou da volemia, ele fez doação de sangue, ele hemodiluiu, ele calculou, ele monitorizou. Aí dá para você fazer um bom manejo. Nós, por outro lado, vamos evitar tratar a infecção, qualquer outro distúrbio que vai alterar a homeostase desse doente, que vai aumentar o consumo desse doente. Por outro lado, não estou falando só de hemácia, mas também estou falando de plasma, de crio. Hoje em dia existem outras moléculas e outros hemoderivados com muito menos efeitos colaterais, como o complexo protrombínico, que é um hemoderivado liofilizado, pasteurizado, que tem inativação viral e que corrige a via extrínseca de uma maneira muito mais eficaz do que o plasma. Por outro lado, muitas vezes, você só olha o INR e não faz nada. E o doente melhora, e o doente não sangra. Então, existe uma série de movimentos que nós devemos implementar no nosso dia a dia, na nossa prática, para evitar a transfusão. Para quando nós tivermos que dar, que a gente dê da maneira mais consciente e segura possível. E isso que está sendo feito hoje, olha que interessante esse estudo, mostrando que em 129 escolas americanas, a maior parte dos alunos tem menos de 3 horas na sua formação inteira de medicina transfusional. E olha só como educar resolve. No INCOR, antes do nosso trabalho, que foi um trabalho que envolveu cirurgião, anestesiologista, nós tínhamos 47% dos doentes operados no centro cirúrgico recebiam transfusão. Na UTI, 40%. Depois do nosso trabalho, essa taxa caiu para 37% e na UTI para 5%. Isso foi até 2013. Em 2013, essa taxa do centro cirúrgico caiu para 22,9% e na UTI para 2,8%. Então, o que nós fizemos? Nós não gastamos nada, nós educamos o povo. Então, hoje o anestesiologista, ele olha para a minha cara na UTI, ele sabe que vai me encontrar e que eu vou criticar a conduta errônea dele, ele já vai me dizer assim, olha, eu dei o sangue, mas a volemia estava adequada, o índice estava bom, apesar disso aconteceu isso, isso e isso, ok. Agora, se ele chegar e me disser que deu um sangue porque estava babento, eu vou dar uma cravada sem fim nele, eu vou criticar a conduta dele, e hoje ele não quer mais ser criticado, ele quer fazer uma medicina correta. Ele hoje participa do estudo. Ele hoje está sendo estimulado a ser um multiplicador. E ele está fazendo com que a terapêutica adequada chegue de uma maneira mais adequada ao paciente. Recentemente, nós temos um trabalho, que está publicado agora, que foi a tese de docência da doutora Filomena, demonstrando, por exemplo, o concentrado de fibrinogênio. Poucos de vocês sabem que esse remédio existe, chama Aemocompletan. Aqui no nosso hospital tem, o doutor Enes usa no centro cirúrgico, a doutora Cláudia também. É um extraído do plasma, fibrinogênio concentrado. Você pergunta para mim, quanto de fibrinogênio tem uma bolsa de plasma? Eu vou te responder, não sei, nem o banco de sangue sabe. De crio, também não sei. O crio é o componente mais rico em fibrinogênio. Quantos gramas de fibrinogênio tem numa bolsa de crio? Não sei, ninguém sabe. É chute. Não dá para saber, não é dosado. Então, você vai dando o crio precipitado, vai dando plasma e não corrija aí para fibrinogenemia. O concentrado de fibrinogênio, existe já uma fórmula para você calcular quanto você tem que dar para acertar o TTPA ou para acertar o MCF no ROTEM. E isso demonstrou em cirurgia de neonato com hipofibrinogenemia que ele sobe o fibrinogênio tão eficazmente quanto o crio, usando muito menos bolsa de sangue.
Então, nós temos que investir nisso, investir em diagnóstico. Esse ano, nós vamos representar o Brasil no EABB, que norteia a prática transfusional. Eles convidaram o Instituto do Coração para dizer assim, o que vocês estão fazendo no Brasil? Nós queremos saber a perspectiva da América Latina em termos de avanço em medicina transfusional, o que significa transfundir menos. E hoje em dia, esse conceito que eu queria terminar a minha apresentação mostrando para vocês, é um conceito colocado principalmente por cardiologistas e oncologistas, mas que vale na nossa prática do dia a dia. É a medicina P4, que é a medicina preventiva, preditiva, personalizada e participatória, onde o foco de tudo é o doente. Uma discussão muito grande que o americano faz é assim, você chega à beira do leito de um paciente e vai discutir um quimioterápico, você chama a família e fala, olha, esse quimioterápico pode ser bom por causa disso, disso e disso, mas faz cair cabelo, dá náusea, dá vômito. Ao prescrever um hemoderivado, ninguém dá a menor satisfação para o doente. E é uma droga que tem efeito adverso. Então, esse é um momento realmente que a gente tem que discutir. O doente é o centro de tudo. E muitas vezes ele não faz parte, ele nem sabe o que está acontecendo com ele. E a gente prescreve banalmente uma bolsa de sangue, que anos depois vai gerar uma cirrose, uma transfusão, um HIV, uma reativação de artrite reumatoide e outros problemas mais graves. Hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, esse grupo que está colocando essa medicina P4 está fazendo tipo um Framingham, colocando pessoas jovens e saudáveis, sendo monitoradas 24 horas em relação aos seus hábitos de vida, a atividade física, a gasto energético, para que essas pessoas, ao longo de décadas, a gente saiba identificar o momento da transição saúde e doença, mas mais importante do que isso, não só a detecção de fatores de risco, é simplesmente envolver o ser humano ou o paciente no conceito de saúde. Então, concluindo, a transfusão de sangue é um dos procedimentos mais realizados no mundo. Não há dúvida que a transfusão aumenta complicações, mas a anemia também aumenta complicações. Mas a transfusão não minimiza as complicações da anemia. O que a gente tem que fazer? Focar no doente, individualizar, buscar métodos de conservação de sangue. Se tiver que transfundir, transfunda a melhor bolsa do mundo, num banco de sangue equipado, um hospital que tenha responsabilidade, que o sangue não seja estocado muito tempo, mas mais importante do que isso, que a gente eduque, que vocês sejam multiplicadores e que o nosso incentivo à pesquisa traga respostas em alguns subgrupos, em algumas situações, que a gente espera que nos próximos anos a gente tenha essas respostas de uma maneira mais clara. Obrigada. Queria agradecer a excelente aula da doutora Ludmila e do Dr. Enes e abrir para perguntas, tanto das pessoas que estão aqui presentes conosco, quanto também à distância que nós podemos receber. Aproveitar essa oportunidade, principalmente dar esse enfoque final da apresentação da doutora Ludmila, que eu acho que se todos que estão aqui acompanhando a aula conosco saírem daqui com esse conceito de rever a sua indicação, de principalmente pensar na sua indicação e descartar outros fatores, eu acho que nós já ganhamos aqui o nosso primeiro passo do nosso programa de educação continuada. Tem alguma pergunta da plateia presencial? Acho que todo mundo já cansado, tarde da noite. Queria agradecer a presença de todos que acompanharam a aula tanto presencialmente quanto à distância, e principalmente agradecer aos 3 apresentadores, a doutora Heloísa, a doutora Enes e a doutora Ludmila. Muito obrigada pela presença de todos.